Aviso. Às 10 horas e 57 minutos do dia 30 de maio de 2012, um homem entrou em uma cafeteria localizada em Seattle. E aquela não era a primeira vez. Após alguns comportamentos estranhos, esse homem foi convidado a se retirar. Esse evento se repetiu e transformou a simples presença desse homem em um problema. Insistente, ele pediu por uma bebida que lhe foi negada. Poucos minutos após essas gravações, Ok. a polícia chegou à cafeteria para recolher munições e corpos. Com o atirador em fuga, não havia tempo para responder as perguntas. E elas eram muitas. Ian Lee Stawicki nasceu no dia 16 de setembro de 1971, em Santa Bárbara, na Califórnia. Ele foi o mais velho de 3 filhos do casal Carol e Walter. Ian tinha um irmão e uma irmã. Certo dia, ainda muito pequeno, o garoto simplesmente desapareceu. As horas se acumularam e os pais de Ian ficaram desesperados. Os vizinhos se agruparam e já estavam prontos para dar início às buscas, quando o garoto apareceu acompanhado por um grupo de pessoas. Ian foi encontrado vagando sozinho em uma praia, já com os pés na água. Esse grupo de pessoas percebeu que ele estava sozinho e o escoltaram de volta até em casa. Diferente do esperado para uma criança perdida, tem um comportamento muito estranho, né? Não exibia medo ou ansiedade. Né? Ele não estava chorando e não correu na direção dos pais. O ele garoto que fugiu, estava ele fugiu de longe propósito, de casa né? para uma criança, e não se sabe qual era o seu objetivo, se é que existia um. Ao que tudo indica, Ian cresceu em um lar saudável com pais preocupados em fornecer o melhor que podiam para os filhos. Alguns anos depois, na escola, a professora passou um trabalho que pedia para que os alunos escrevessem o que desejavam ser no futuro. Ian escreveu que queria ser um herói ou uma pessoa boa no mundo. Dá pra ver, hein, caraca. E o casal Carol e Walter moveram a família para Beacon Hill, em Seattle. Ian foi descrito como... mas assim, é um moleque meio esquisitão, mas até agora tudo certo, né, calmo mano? e educado. Fora sua fuga quando pequeno, ele não exibiu comportamento estranho e não passou por eventos traumáticos. Ao menos na infância. Vivendo uma vida tranquila, né? Entretanto, ele enfrentou algumas barreiras na escola. Tá. O jovem apresentou dificuldade para... ele era esquisitão, né? Já deu pra ver que ele era um esquisitão, focar em né? suas atividades. Ele levava mais tempo do que o esperado para ler e escrever. Seus professores suspeitavam que o garoto sofria com algum grau de autismo, mas isso nunca foi confirmado. Ian foi capaz de fazer amigos que o ajudaram nesse período. Uma das atividades preferidas da família era acampar. Sempre que encontravam tempo, os pais de Ian levavam os filhos para um local mais isolado. Eles montavam barracas e passavam um tempo juntos em meio à natureza. Durante uma dessas viagens, Ian se levantou e disse que precisavam mudar as barracas de lugar. Segundo seu pai, o jovem estava bastante sério e não dizia em tom de brincadeira ou questionamento. Soava quase como uma ordem. Walter estranhou aquele comportamento que não era comum de Ian. Ô moleque, fica quieto aí, que você tá achando que manda em quem, cara? E o pai tentou entender por qual motivo eles deveriam fazer aquilo. O jovem então respondeu que tinham muitas pessoas ali e continuar naquele local não estava aberto para negociações. Ian sempre pareceu... Tá achando o que, né, cara? O moleque tá achando o quê? E o pai tinha que ter dado logo uma pisa no moleque ali, falando, que você tá achando que é quem, cara? Tá de sacanagem, a sociedade pedia, e nunca tinha se comportado daquela forma antes. Eles estavam sozinhos e não havia ninguém por perto. Mas, para evitar discussões, o pai do garoto aceitou e eles deixaram a área. Tá louco, aí o pai foi muito recíproco, né? Não, você vai ficar aqui mesmo, é aqui que você vai ficar, moleque, é aqui. Alguns meses depois, ainda no ensino médio, Ian chegou da escola completamente transtornado. Gritando e jogando coisas no chão, ele parecia fora de controle. Não por raiva, mas por tristeza. O pai do jovem percebeu e tentou acalmar o garoto, mas não foi capaz. Será? Ian foi controlado fisicamente pelo pai. Tomou um pé na bunda. Quem nunca, Ian? Isso aí faz parte da rota natural do ser humano, né, cara? Tomar o primeiro pé na bunda. Quebrasse o resto da casa. Desesperado sem conseguir acalmar o filho após 15 minutos, a polícia foi acionada. Entre a ligação e a chegada da viatura, Ian conseguiu se acalmar. Quando o agente bateu à porta, o pai de Ian estava mais nervoso que o filho. A polícia foi embora e tudo se acalmou. Aquele foi um evento tão diferente que o simples fato de retornar à normalidade fez com que Walter aceitasse o silêncio. Com medo de colocar o filho novamente naquele estado, ele nunca questionou o que aconteceu. Ian começava a apresentar um comportamento estranho após o outro, e talvez o melhor fosse levá-lo até um profissional de saúde mental para uma avaliação, o que aparentemente não aconteceu. Desde os 4 anos de idade, o garoto se demonstrou muito interessado foi um moleque bem estranho, armas né, de cara? fogo. Seu pai tinha licença para a compra e venda desse material. Todo cara nasce nos Estados Unidos com essa licença. O assunto, bem como diferentes armas, sempre estiveram presentes naquela casa. Nossa, agora que Ian que saudável, hein? Que família já estava saudável. um pouco mais velho,
seu pai lhe chamou para uma conversa sobre armas de fogo. Eles tiveram um longo diálogo sobre a seriedade daquele assunto e as consequências de pressionar o gatilho. Ian pareceu entender e começou a aprender mais com o pai. Essa atividade aproximou ainda mais pai e filho, criando um forte laço entre os dois. Juntos, eles montaram uma coleção de diferentes armas. O cara podia ter um hobby, sei lá, né, de, não sei, colocar, não sei, jogar videogame junto, jogar bola, né, jogar futebol, né, cara. Não, é arma de fogo, né, tá de sacanagem minha cara, né, cara. Disparos em ambientes seguros. Naquela época, Ian se demonstrou bastante responsável com o manuseio de armas de fogo. Como resultado, seu pai passou a confiar mais no garoto, que tinha um armário em seu quarto repleto de armas e munições. Nossa senhora, aconselhado pelos professores, Ian foi transferido para uma escola especializada em crianças com problemas de aprendizagem. Ele se graduou aos 17 anos através do GED, que seria o equivalente ao diploma do ensino médio. E no mesmo ano, CBJ, né? Não sei como é que chama aí, vocês moram nas Forças Armadas. Bagulho de... É possível realizar o alistamento aos 17 anos, o nome no Brasil inteiro. Desde que aprovado pelos responsáveis. Ian conversou com seus pais, que aceitaram assinar os documentos que o levariam ao exército. O jovem passou pelo treinamento básico com facilidade e parecia dedicado a progredir na carreira militar. Certo dia, ele estava em uma festa de comemoração com seus amigos do exército. O consumo de bebida alcoólica fez com que o nível do barulho aumentasse, causando certo desconforto em Ian. Por algum motivo, um de seus colegas encostou uma... Parece que o que ele não suporta aí é sons altos e muitas pessoas perto, né? Ele tem fobia desse tipo de coisa, né, aparentemente. Em seu pescoço. Ele foi capaz de desarmar o homem e passou a agredi-lo com socos e chutes. Esse soldado ficou tão ferido que precisou ser levado ao hospital. Chorando, Ian ligou para o pai e pediu desculpas por ter batido em seu colega. Sua voz estava tão carregada de tristeza e choro durante a ligação que suas palavras mal eram compreendidas. Seu pai tentou acalmá-lo, mas não conseguiu. Não há registros sobre punições que Ian tenha sofrido como consequência desse evento. Ainda durante a fase de treinamento, ele sofreu um acidente. A explosão de uma granada lançou partes do artefato que atingiram a cabeça do rapaz. Nossa, ele foi socorrido e sobreviveu. Era só o que faltava, né? O moleque já é doidinho, ainda mais agora teve o cérebro ferido, né, cara? Tá louco. 2 anos depois, ele foi desligado do exército por motivos que não ficam claros. Ian voltou que motivo será que são, né? O cara é doidão. Exibindo um comportamento ainda mais estranho do que antes. Fortes traumas na cabeça, principalmente na parte frontal, podem alterar o comportamento e até a personalidade do sujeito para sempre. Ian já apresentava alguns episódios estranhos mesmo antes disso acontecer, e é impossível dizer se o acidente no exército teve alguma influência ou não. Ele já apresentava uma sequência de comportamentos estranhos, indicando que algo estava errado, mas após o exército, as coisas ficaram ainda piores. Em 1989, ele foi levado à delegacia após ser visto caminhando pela rua com uma arma de fogo na mão. Vestindo um sobretudo camuflado, ele parecia vagar sem destino parece enquanto balançava uma pistola. Personagem, né? Ele foi abordado por conta do comportamento perigoso, levado à delegacia e liberado em seguida. O cara, se vestia assim, já tinha que ir preso já previamente, né? Prisão preventiva. Sem emprego ou planos para o futuro, Ian trabalhou em diferentes profissões. De pescador no Alasca a motorista de músicos amadores, mas que... ele não permaneceu em nenhum. Que aleatório. Sua família se mudou para Ellensburg, forçando Ian a escolher entre seguir os pais ou sair de casa. Nessa época, ele parecia interessado no cenário punk rock da região e estava namorando uma garota de nome pô, aí se for, esse seria o arco do bem, né? Se ele ficasse do bem, seria esse o arco. O cara, pô, consegue ali... entra pro punk rock, tem uma namorada ali roqueirinha, né, cara, e já era, mano, e vive a vida ali num trailer, né, cara, vive a vida num trailer andando por todo o oeste americano, né, pô, olha, o que você poderia ter tido, meu mano Ian, e você não, você jogou tudo fora. Essa mulher descreveu Ian como alguém estranho que dormia com uma pistola debaixo do travesseiro. Cara, eu sou muito quinta série ultimamente, só porque falou que ele dorme com a... O que tem de a ver, cara? Embaixo do travesseiro... cara, eu já fiz uma cognição de pistola com um órgão reprodutor. Se sentia protegida perto dele. Antes da mudança... Nossa, hein, isso que é homem mesmo. Homem que é homem dorme com a pistola debaixo do travesseiro, né, cara? O irmão de Ian disse que ele era um cara normal. Olho aberto, outro fechado. Eles foram juntos a diversos shows nessa época. Ao que tudo indica, Ian foi morar com Jamie quando a família se mudou. E diferente de como seu irmão o via, o comportamento estranho só fez piorar. No dia 27 de fevereiro de 2008,
A namorada de Ian, na época, decidiu passar na casa de uma amiga após o trabalho. O que ela não sabia era que seu namorado a estava seguindo. Aparentemente furioso por Jamie ter uma amiga, ele voltou para casa e começou a destruir todos os pertences da namorada. Eventualmente, a moça chegou em casa para encontrar Ian quebrando seus objetos. Ela tentou ligar para a polícia, mas foi atingida no rosto por um soco do namorado. Jamie foi ao chão, já com o nariz sangrando. Eles brigaram pelo controle do celular até que a moça venceu. Ela conseguiu correr e se trancar em sua pequena van para chamar a polícia. Percebendo isso, Ian pegou uma de suas pistolas, entrou em seu carro e fugiu. Eita! Ah tá, nossa, Uma fica viatura disparar chegou ao contra local ela. minutos depois, e Jamie foi encaminhada ao hospital. Pô, mas caraca, já o cara devia pegar no mínimo aí 20 anos aí de cadeia, né, cara? Pela Maria da Penha aí, Mary of Pain, né, cara, lá nos Estados Unidos. Os agentes localizaram o carro de Ian a poucas ruas dali e encontraram um homem escondido por entre a vegetação, já próximo da casa. Por algum motivo, sua arma estava enterrada em um buraco aberto à mão. Aparentemente, Tentou ele tinha esconder a abandonado arma, o carro né? para despistar a Tentou polícia esconder a arma, sendo que a arma era legal, né? Não era ilegal, né? e voltou à residência. Seu objetivo era matar a namorada ou não, nós nunca Acho que era pra mostrar que ele não tá, que ele tava desarmado, né, na verdade. saberemos. A perícia vasculhou o Pô, é óbvio que ele ia pra isso, né, interior cara? da Tá casa bem lógico. para encontrar objetos e mobílias espalhados por todos os lados. Pô, A cara, grande que maioria coisa aí, né, danificados além do ponto de reparo. Aquela era uma resposta Pô, muito fora de proporção. o cara tentativa de homicídio, Mary of Pain. Pô, o cara já tinha que pegar aí 30 anos de cadeia, né? Mas é óbvio que vão dar uma colher de chá pra ele, né? Ao que havia acontecido. Como em vários casos aqui que a justiça não faz o serviço correto e acaba, né, pagando pra ver, né? Jamie alegou que Ian não era sempre assim e que seu comportamento Não! vinha piorando muito desde dezembro. Tá, nossa, achei que ela ia defender ele, mano. Só, cara, tem coisa mais insuportável do que isso, né, cara? Aquele cara que bate na esposa e a esposa vai lá e defende no final ainda, cara. Isso daí é o fim do mundo, cara. Isso daí 2007. não entra na minha cabeça, cara. Violento e incapaz de controlar as próprias Eu emoções. entendo que tem medo e tal, mas, é complicado não se revoltar, né, cara? Ele estava cada vez mais distante do seu sonho de criança de se tornar um herói. Na verdade, o caminho que ele seguia agora o levaria para o extremo oposto. A proteção que Jamie sentia se transformou em medo, e ela não foi capaz de dar um padrão para os momentos de fúria de Ian. Eles aconteciam cada vez com mais frequência e com menos provocações. Esse homem foi levado à delegacia e acusado por violência doméstica. Óbvio. O juiz determinou uma ordem de restrição de 150 metros, impedindo Pô, cara, que isso Ian é se absurdo, aproximasse né, cara? de Jamie. Aqui no Decisão Brasil, eu acho é- que o cara pegaria uma prisão mais pesada ou não, cara. Porque, pô, não é possível. O cara dá um soco na cara de uma mulher, pega só que não pode se aproximar, né, cara? Isso que nem existe na verdade, né, cara? Se o cara quiser fazer uma maldade, ele vai se aproximar e vai fazer, né, cara? Pô, tipo assim. Ai, cara, esse bagulho de o cara não pode chegar perto da pessoa é um dos bagulhos mais sem lógica, né? Eu entendo o que é, mas tipo assim. Se o cara quer fazer a maldade, ele vai se aproximar de todo jeito, ele não vai ligar pra ler, ele já vai cometer um crime mesmo, sabe? Então, tipo, pra que serve no final essa. Entendeu? É uma lei, é um bagulho pra inglês, gente. Só você quer manter o cara longe da mulher mesmo, prende o cara, uai. Essa que não foi sustentada por muito tempo. No dia 9 de abril de 2008, a namorada de Ian voltou à delegacia para contar uma versão diferente dos eventos. Ela alegou que nunca foi agredida pelo namorado, e que, Eu na entendo, verdade, vai. Tipo só assim, foi com sangue se a mulher se sente. Tipo assim, se a mulher se sente. Se sente com medo e tal, que o marido pode fazer alguma coisa e tal, e pede isso pra, tipo assim, caso. Entendem? Tipo, caso ela. Tipo, o cara não agrediu ela ainda, então não teria como você prender o cara, porque ele não cometeu o crime ainda. Mas ela se sente com medo, então ela faz essa ordem de restrição aí pra ela não poder se aproximar, né? Faz sentido, velho. sangramento nasal Mas nesse espontâneo. caso ele já agrediu ela, devia ir Ela preso, disse né? que Ian não tentou pegar seu celular e nem a impediu de chamar a polícia, o que não explicava a fuga do homem e a arma enterrada. Mas, de qualquer forma, essa nova alegação removeu as acusações contra Ian. A ordem de restrição Não foi entendi. chamar a polícia, o que não explicava a fuga do homem e a arma enterrada. Mas, de qualquer forma, essa nova alegou que nunca foi agredida pelo namorado e que, na verdade, sofre com sangramento nasal espontâneo. Ela disse que Ian não tentou pegar seu celular e nem a impediu de chamar a polícia, o que não explicava a fuga do homem e a arma enterrada.
Mas, de qualquer forma, essa nova alegação removeu as Vocês acusações acreditam nisso, né, cara? Eu acho que ela realmente, sei lá, contra mano. Ian. Ela que A tirou ordem a de restrição acusação foi no final. removida e o casal continuou junto. Óbvio, claro que é isso, né, cara? Certamente ele bateu nela e. Ai, Em cara, março de 2010, é ele o fim estava do na mundo, casa de né? seus pais para um evento familiar. Em certo momento, por algum motivo, Ian se levantou e começou a agredir o irmão mais novo. Após desferir múltiplos socos, ele foi controlado. O nariz dele O parece uma caso foi levado à batata. polícia e ele foi acusado por agressão. Sua mãe interferiu e alegou que foi apenas uma discussão verbal, provavelmente na tentativa de impedir a prisão do filho, o que parece ter funcionado. A ausência de controle emocional fazia com que Ian fosse uma bomba relógio. Não ser Era um punido cara super agressivo, ele era um cara que aparentemente até conseguia viver, né, em sociedade normalmente ali, sabe? Não dava as caras de que poderia cometer algum crime, algo assim. Só que quando sofria de ciúmes ou se sentia coado de alguma forma, era um cara super agressivo, né? em nenhuma das vezes, ensinou a ele que as relações violentas eram aceitáveis e não provocavam consequências sérias. Um jovem problemático, sem controle emocional ou planos para o futuro, e com armas de fogo ao seu alcance, era a receita para a tragédia. Impune e com tempo livre, Ian começou a frequentar diferentes bares e cafeterias locais. Uma delas era a Café Racer, localizada no distrito universitário de Seattle. Com um ambiente agradável, esse estabelecimento oferecia jogos de tabuleiro, música ao vivo e uma variedade de bebidas. Era um local frequentado por estudantes para trabalhos e momentos recreativos. Em junho de 2024, o estabelecimento encerrou suas atividades. Ian frequentemente visitava esse local e, por algum motivo, tentou se apresentar com o apelido Spider-Wolf. Isso imediatamente colou um rótulo de estranho em sua testa. É óbvio, né? Spider-Wolf, cara, tá achando o quê, né, cara? Tá achando que é um personagem da DC, além de sei lá, né, estudantes, cara? a cafeteria também recebia uma grande quantidade de músicos e artistas amadores. Alguns deles criaram certa simpatia por Ian, e sempre estava por lá. Entre eles, dois homens pareciam mais Meu próximos Deus, de que é Ian. isso, cara? Andrew Kyriacou, Olha o naipe desses caras aí, parece... Meu, que é isso, cara? também conhecido como ridícula. Schmutz the Cloud, e Joseph Albanese, melhor conhecido como Meshuggah Joe ou Dexter que é isso, Mentor. cara? Pelo amor de Deus, virou quadrinho mesmo a parada. Que são esses personagens aí, cara? Olha o naipe desses caras. Meu Deus, Eles eram cara. conhecidos localmente por suas músicas e simpatia. Em 2012, a instabilidade mental de Ian chegou ao seu nível mais alarmante. Caraca, cada coisa, Todos cara. ao redor começaram a perceber que tinha algo de muito errado com ele. Seus pais foram até a justiça para solicitar a remoção do porte de arma de fogo, bem como suplicaram para que suas armas fossem apreendidas. Ah, não, o homem tem que ter o direito de se defender, né? Segundo as leis da Constituição americana, né? Isso não aconteceu. Ficava cada vez mais claro que uma tragédia estava se formando, e era apenas questão de tempo. Um indivíduo sem nenhum controle emocional como Ian jamais deveria ter acesso a armas de fogo. Ele apresentava risco para os outros e para si, mas como já era um adulto, cabia a ele buscar por ajuda profissional. E isso não aconteceu. Em maio de 2012, os funcionários do Café Racer notaram que Ian estava muito agressivo, ainda mais do que o normal. Agindo de forma estranha, ele começou a assustar mas é um crime muito, muito diferente de todos os outros casos que a gente trouxe aqui, né? Parece mais um surto ali do que os outros que parecem ser aquele efeito bola de neve, né? Que um foi se inspirando no outro, teve a ver com a internet. Isso daqui é um caso bem diferente, né? Gente, até aqui, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, tá bom? Me dá essa força aí, mano, pra gente dar aquela recuperada nas views. E se inscreve no meu outro canal lá também, cara. Faz essa boa por mim aí que eu faço a boa por vocês, aqui trazendo conteúdo que vocês gostam de assistir, tá bom? Alguns clientes que optaram por deixar o local. Durante os próximos dias, Ian foi convidado a se retirar diversas vezes após iniciar brigas e discussões não provocadas, inclusive com músicos da casa. No dia 25 de maio de 2012, ele foi expulso da cafeteria pela última vez. O funcionário responsável por levá-lo para fora pegou um pedaço de papel, escreveu uma mensagem e a colou em um dos monitores. A mensagem dizia o seguinte: o homem maluco da conspiração foi expulso novamente na terça-feira por conta de grosseria excessiva. Adivinha o que isso significa? Strike 3, filho da p... Sem mais homem maluco conspiracionista. E termina adicionando o número 86. Não fica claro sobre qual... Esses caras, todos eles parecem uns caras bem com um cara assim de terra plana, né? De conspiracionista mesmo, né? conspiração esse funcionário estava se referindo. Mas podemos supor... Mas tem cara aí, esse cara tem bem cara mesmo desses malucão aí. das conversas iniciadas por Ian. Esse bilhete revela um cliente indesejado que, além de causar problemas, ainda parecia entregue a pensamentos conspiracionistas.
o funcionário parece feliz em ter expulsado o Ian pelo que deveria ter sido a última vez. Rejeitado por outro ambiente que o acolheu inicialmente, mas infelizmente não vai cada nova ser, né, expulsão cara? balançava mais o pino daquela granada, até que ela finalmente explodiu. Oh! No dia 30 de maio de 2012, Ian acordou para mais um dia. Ele já não estava mais namorando com Jamie, e agora morava novamente com os pais em Seattle. Segundo familiares, ele estava bem naquele dia. Não parecia mais Parecia agitado estar do se que o normal recuperando, talvez. e não apresentou comportamento suspeito. Isso sugere que não houve planejamento para o que aconteceu. É exatamente isso que eu ia falar também. É um caso de surto esse daqui, me parece muito mesmo. Não tem planejamento. Foi ali, o cara tava armado na hora. Esse é o perigo das armas de fogo, né, cara? Na mão de um cara aí meio doido, ainda mais no Brasil, né, cara? Esses caras ficam brigando em bar aí, não sei o que, né, cara? Imagina o tanto aí de coisa que ia rolar, né? Eu sei que já rola, porque esses caras conseguem arma de todo jeito, né? Mas é duro você facilitar, né, mano? Mais tarde, aproximadamente às 9 horas e 15 minutos, Ian tentou telefonar para sua ex-namorada. Ele já tinha feito isso nos dias anteriores e, aparentemente, estava tentando reatar o relacionamento. Desta vez, ele pediu por mais uma oportunidade para conversar e se ofereceu para levar um café até onde Jamie trabalhava. A moça aceitou e o encontro foi marcado. Ela ficou esperando louco, por né, Ian chances e não demais. apareceu. Perto das 11 horas, ela decidiu ligar de volta. O homem tinha feito contato pelo telefone residencial e quem atendeu foi Carol, sua mãe. Ela disse que o filho tinha saído há cerca de 10 minutos atrás. Ele não tinha celular e não utilizava redes sociais, o que o tornava alguém difícil de ser rastreado. Enquanto Jamie aguardava por sua chegada, Ian parou no Café Racer para comprar a bebida que prometeu à ex-namorada. A mesma cafeteria que já o tinha expulsado outras vezes. Ele chegou ao local às 10 horas e 56 minutos do dia 30 de maio de 2012, dirigindo o carro da mãe. Ele foi imediatamente reconhecido pelos funcionários que já se preparavam para expulsá-lo tinha que novamente. expulsar ele logo, né? Já Ele tirou. Os fez uma caras já não querem atender ele, tá certo, com né? o bartender, onde solicitou uma bebida. Ela é negada e em seguida ele se senta. Assim que o homem ao seu lado se levanta, Ian abre a jaqueta e revela sua arma, uma pistola calibre .45. Aquele era o início do massacre. Esse homem que se levantou era Donald Largen, de 57 anos. Ian se aproximou por trás e alvejou Donald na cabeça. Lugar errado, O homem hora foi a errada, óbito né, cara? instantaneamente. Seu corpo caiu próximo à porta, impedindo sua abertura completa, o que terminou por bloquear a saída principal. O sangue se espalhou pelo ambiente, instalando pânico imediato. Cara, mas assim, ó, ele levantou e deu um. Se eu sou esse cara aqui, cara, numa situação dessas, mano, não tem muito o que fazer, não, né, cara? Eu sei que é o medo e tudo mais, mas tem que partir pro primitivo, né, cara? Tem que pular em cima do cara e tá fazendo alguma coisa, né, cara? É o que dá ali na hora, porque se você for tentar fugir, não vai dar pra fugir, né, mano? Em todos que estavam ali. Um homem de nome Lawrence Adams rapidamente percebeu o que estava acontecendo. Ele estava sentado próximo do atirador, em um ato heróico, tentou Exatamente, vai fazer exatamente o que eu faria, mas é óbvio que vai dar errado aqui, aparentemente, né? interferir. Lawrence tinha um irmão de nome Steven. Esse homem faleceu durante 9 de setembro. Após a tragédia, Lawrence jurou que nunca se esconderia quando diante de uma ameaça letal. Ele se levantou, pegou um dos bancos e atirou na direção de Ian. Caraca! Lawrence ganhou tempo suficiente para que outras 3 pessoas corressem para fora, antes de ele próprio conseguir escapar. Mas infelizmente, esse ato de bravura não foi suficiente para finalizar o massacre. Ah, mas pelo menos ele se salvou, né, cara? Caraca, pô, cara. Ian continuou disparando contra as pessoas que ali estavam aí. e foi capaz de alvejar mais 3. Joseph Albanese, de 52 anos, Andrew Kyriakides, Mas são os de caras 49, lá. e Kimberly Lynn Layfield, de 36, foram baleados e faleceram no local. Outro funcionário não identificado também foi atingido, mas conseguiu sobreviver. Os caras da esquerda Pessoas saltavam pela janela enquanto outras procuravam Era um bar bem alternativo, pelo visto, né? uma saída secundária. O pânico tomava cada canto daquele lugar, enquanto Ian tinha sua espécie de vingança. Derramando sangue entre bebidas e pólvora, ele apenas parou quando percebeu que já não haviam mais alvos. Roubando o chapéu de uma das vítimas, ele o vestiu e deixou o local. A polícia recebeu a primeira ligação às 11 horas e 2 minutos. De um dos sobreviventes que se trancou no banheiro. A primeira viatura chegou à cafeteria 4 minutos depois para encontrar uma cena realmente terrível. E por fim, descobriram que o atirador tinha empreendido fuga. Algo que não é comum para atiradores em massa.
Assim como os escolares, esses indivíduos normalmente tiram a própria vida ou a Mas perdem em esse combate cara, com a força. ele não fazia parte desse padrão, né? Esse cara não fazia parte desse padrão, esse é o ponto. Ele provavelmente nem conhecia esses outros casos aí, né, cara? Talvez conhecia, né? Mas, tipo, não teve inspiração nenhuma, né? Ele não era como esses outros caras, né? Policial. Muito diferente, Sendo cara. assim, é impossível saber qual seria a próxima ação do criminoso. A polícia tinha poucas informações e precisava agir rápido. Ian usou o veículo da mãe para dirigir até o centro de Seattle. Aproximadamente às 11 horas e 30 minutos, ele decidiu cometer outro crime. Gloria Leônidas, de 52 anos, tinha acabado de dar uma carona para um amigo em First Hill. Ela estacionou sua Mercedes SUV preta, fez o pagamento e estava voltando com o comprovante quando Ian apareceu. Eles não se conheciam e o atirador se aproximou já com a arma na mão. Gloria lutou por sua vida e chegou a pegar a arma do criminoso. Entretanto, Ian retomou o controle da pistola e disparou, levando Gloria a óbito. Ele abandonou o carro da mãe, entrou no veículo da vítima e fugiu. As pessoas que estavam por perto presenciaram toda a ação e acionaram a polícia. De aspirante a herói para vilão, Ian carregou o caos da cafeteria para as ruas da cidade. Embriagado pela própria fúria, ele causou danos irreparáveis em pessoas inocentes que não tinham culpa de sua falta de controle emocional. Aquela tragédia já tomava proporções maiores e o estrago se resumia à quantidade de munições ainda restantes. Ian sempre portava 2 pistolas, dobrando seu poder de fogo. O veículo roubado foi abandonado a algumas quadras dali. Assim que deixou o carro, o criminoso foi confrontado por uma senhora que disse que era proibido estacionar ali. Ian ignorou essa mulher e continuou andando. Ele chegou ao local onde sua ex-namorada trabalhava e conseguiu chamá-la. Segundo a moça, Ian estava transpirando bastante, ofegante e tinha um forte senso de urgência em sua voz. Ele pedia para que Jamie o seguisse, pois precisavam sair dali. Ela descreveu Ian como paranoico e perguntou para onde ele queria ir. O criminoso então disse que precisava chegar a Fort Lewis para poder se desligar do exército. O problema é que ele já tinha sido dispensado há muitos anos. Assustada, Jamie perguntou se Ian estava em alguma missão pelo exército. Ele respondeu que sim e que tinha realizado atividades no Panamá. O homem então pediu o celular emprestado para fazer uma ligação para a base. A ligação foi feita, porém ele não conseguiu passar pela atendente. Toda a trajetória de Ian apontava para aquele momento. Completamente descolado da realidade, ele foi jogado para uma dimensão paralela por sua falta de controle emocional e possível transtorno mental não tratado. Há quem diga que ele sofria com esquizofrenia, porém isso nunca foi confirmado. Eu acho que tinha alguma coisa aí, né? Porque desde de criança já era bem estranho, né? Mas dá pra saber, Jamie ainda não sabia sobre o massacre e apenas queria se livrar do ex-namorado. Ela então disse que ele deveria pegar um ônibus, né? mas ele pediu uma carona até uma das unidades do 7-Eleven, uma loja de conveniência. Jamie aceitou e eles entraram no carro. No trajeto, Ian pediu desculpas por ser inconveniente. Já próximos da loja, o criminoso mudou de ideia. Ele então pediu para que Jamie continuasse dirigindo até uma certa residência e ela aceitou. Completamente alheia ao perigo que estava correndo. Ela não sabia de nada que estava rolando, só era uma carona normal. Ian então apontou para uma residência e disse okay. que tinha 5 filhas morando naquele local. Ele disse que precisava entrar e pediu para que a moça viesse junto. Foi nesse momento que Jamie percebeu que já tinha ido longe demais. Ian nunca teve filhos. Assim que ele deixou o veículo, Jamie acelerou com a porta do passageiro ainda aberta. A próxima vez que ela veria seu ex-namorado seria na TV. Caraca, mas pelo menos elas conseguiram sobreviver, né? Eu achei que ele ia fazer alguma maldade com ela, mano. Durante as últimas semanas, Ian fez uma série de ligações para antigos amigos e conhecidos. O motivo do contato era tentar fazer as pazes e pedir desculpas por erros que tinha cometido, o que pode indicar despedida. Uma dessas pessoas era uma professora do ensino médio, quem ele não via há mais de 25 anos. Não fica claro como ele conseguiu o contato dessa mulher. Após ver a ex-namorada acelerando para longe, Ian foi até um mercado próximo e adquiriu alguns itens. Um pacote de mirtilo, sementes de girassol e um cartão de agradecimento. Caraca, ele então parou para cortar o cabelo, antes de deixar esses itens na porta da casa de sua ex-professora. Caraca, mas foi longe pra caramba, meu Deus, ninguém pega esse cara não, que não isso? Entendeu a conexão entre os itens e Ian. Tudo isso aconteceu após o massacre. Caraca, que maluquice, né? Foi muito longe mesmo. Aproximadamente às 16 horas, ele foi finalmente localizado. Eu penso o seguinte, né, cara? E se esse cara tivesse feito mais coisa errada, né? Tivesse atirado contra mais pessoas, né, cara? Imagine o que não poderia ter sido de mais horrível ainda, né, cara? Um policial o reconheceu e de longe ele demora pra encontrar que ele colocasse a arma no chão. Pode? Já com a informação de que o criminoso estava armado por conta do massacre,
Esse primeiro contato foi feito à distância enquanto o agente pedia por auxílio. Ian foi encontrado caminhando pela calçada sozinho e aparentemente sem destino. Exatamente como fez a vida toda. Tá maluco Ele já, se né? ajoelhou, pegou a pistola e tirou a própria vida. O Covarde. pesadelo chegou ao fim, levando consigo 5 pessoas e deixando outra ferida. E a interação entre Ian e Jamie após o massacre foi simplesmente bizarra. A investigação foi até a residência do atirador, na esperança de encontrar uma mulher. Parece que ele queria só ter um último. Tipo, ele já queria tirar a própria vida mesmo. Só que ele queria ter tido um último contato com a ex-namorada dele, né, cara? Então foi basicamente isso, né? Motivação para o crime, o que nunca aconteceu. Supostamente, o massacre teria acontecido por raiva ou vingança, porém, o homicídio de Glória é inexplicável. Ao todo foram encontradas 6 pistolas, Mas o homicídio foi, 4 no quarto do atirador e 2 junto ao carro, corpo. né? Mas Nenhum diário, bizarro, manifesto ou gravação foi encontrado. Oficialmente, o motivo foi declarado como desconhecido. O possível transtorno não tratado, somado à falta de controle emocional, possivelmente influenciaram na construção daquela tragédia. Ian precisava de ajuda e jamais poderia ter acesso a armas de fogo. Sua família percebeu isso, foi até as autoridades, mas infelizmente nada foi feito. Como resultado, 6 famílias foram destruídas para sempre. Ninguém ouviu, né? Dá pra negar que os pais tentaram coisas daqui, né, cara? Tentaram ser heróis, mas 5 vítimas foram a enterradas na mesma justiça foi semana. falha demais, né? Ian Lee Stawicki faleceu aos 40 anos de idade, tirando a própria vida via disparo de arma de fogo na cabeça. Seu corpo foi cremado e as cinzas entregues aos familiares. Tinha que ser jogado no esgoto, né?